Olá, xodosos e xodosas, sejam todos bem-vindos a este vídeo aqui no meu canal. Primeiramente, pedir desculpas pelo vídeo estar muito simples, sem uma vinheta, sem nada. Faz anos que eu já não edito vídeos, então, e eu sou eu sou amadora nesta área. Então, no momento, vamos ter que nos contentar simplesmente com essas condições. Para quem caiu aqui de paraquedas, o meu nome é Ana Patrícia, ou Caramelo, como sou carinhosamente conhecida em todas as minhas redes sociais. Dizer que se eu conseguir postar esse vídeo, vocês vão ter que me gratificar muito, porque é a terceira tentativa. A primeira vez eu gravei e depois descobri que o vídeo estava sem som. Na segunda vez comecei a gravar, mas depois fiquei sem carga. E agora essa terceira vez tem que dar certo. Aleluia! Mas pronto, para não perdermos mais tempo, como vocês já puderam ver pelo tema, quem me acompanha nas redes sociais sabe que há poucos anos, ano passado, até o ano passado eu estava no Brasil a fazer uma faculdade que do nada eu apareci aqui, estando noutro país, noutro continente. E pronto, uma mudança brusca que vocês não entenderam. E afinal de contas, a pergunta que não se quer calar: o que é que fez com que eu tomasse a decisão de largar uma faculdade de 4 anos, largar o Brasil, as minhas vivências, os planos, tudo? Então, se você está interessado a ficar aí, eu aconselho-te a colocar essa bunda na cadeira, desligar o barulho. Aproveita a ver esse vídeo quando está a comer por ti. Eu falo demais. Mas pronto, vamos lá. Eu sempre tive o sonho de fazer a faculdade fora do país. Sempre acreditei que eu faria formação fora do país, mas sabia também que isso não seria fácil. Durante muito tempo eu recorri a programas de bolsas de estudo através do governo do meu país, do Instituto INAB, que é um instituto angolano que disponibiliza bolsas de estudo, para estudantes angolanos terem a oportunidade de estudar fora. Só que na fase em que eu fui concorrer ao INAB, foi na época em que o INAB tinha fechado e não estava a disponibilizar ou não estava a mandar estudantes para fora do país, a menos aqueles países que tivessem a iniciativa própria de oferecer programas de bolsas de estudo. Tentei em vários países como Cuba, Filipinas, Estados Unidos, Rússia, Turquia. Olha, eu sou uma tentante antiga e em alguns deles eu passei, os outros eu não fiz. Passei até ser selecionada para fazer a prova, mas a maior parte eu não fiz a prova porque as provas calhavam no sábado e eu, devido às minhas condições religiosas, eu não podia fazer as provas no sábado. Até que então eu decidi ingressar ou tentar na bolsa de estudo para o Brasil, isto oferecido pela Unilab, que é uma universidade brasileira, uma universidade lusófona. Quando eu me inscrevi para a Unilab, fiz a prova e graças a Deus eu passei. O meu sonho sempre foi fazer o curso de medicina, medicina sempre foi a minha paixão. Desde o ensino médio eu já tinha aquela ideia de que eu ia terminar o ensino médio, eu ia para a faculdade fazer medicina e depois faria uma especialidade na área de cirurgia. A minha vida sempre foi guiada nesse guião. Só que quando eu aprovo para a bolsa da Unilab, foi no curso de enfermagem. E eu comecei a pesquisar mais sobre essa universidade, que é a Unilab, e eu descobri que a universidade já tinha várias tentativas de abrir o curso de medicina. Então, para mim, aquilo soou como uma luz. Eu falei, nossa, quem sabe que quando eu chegar lá, a universidade não consiga legalizar o curso de medicina. Estes eram os meus pensamentos. Mas ainda assim, nas minhas pesquisas, eu descobri que mesmo sem ser naquela minha universidade, eu teria a oportunidade de tentar fazer medicina em outras universidades, isto através de uma prova, um exame nacional de acesso, que é o Enem, Exame Nacional de Ensino Médio, que se faz lá no Brasil. Então pronto, comecei a estruturar, eu já estava aprovada mesmo na bolsa e fui para o Brasil fazer enfermagem. Eu já tinha uma espécie de ligação com a enfermagem, com a área da saúde em si, porque eu fiz 4 anos no ensino médio, no curso técnico médio de enfermagem, então eu sou técnica média de enfermagem, então ter que ir para o superior fazer enfermagem, meio que eu já estava familiarizada com a área, apesar de que ensino médio é uma coisa e faculdade é outra coisa totalmente diferente, vamos levar isso em conta.
Inicialmente, quando eu cheguei ao Brasil, eu gostei muito, estava a gostar do curso, eu estudava, a metodologia de ensino de alguns professores eram boas, a universidade em si tinha em questões laboratoriais no início, né, porque eu estava no início do curso, então tudo aquilo estava-me a agradar, que eu comecei a pensar na hipótese de eu dar continuidade ao curso em si. Até que apareceu a bendita pandemia. Quando veio a pandemia, acho que foi o primeiro experimento social em que a humanidade se isolou de forma literal e nós também paramos as aulas. A minha universidade ainda não estava preparada para ter o sistema de aulas online logo que veio a pandemia. Aquilo foi só um recurso que utilizamos depois. Mas quando veio a pandemia, eu comecei a ter muitas crises existenciais. Para quem não sabe, crise existencial é aquele momento em que tu paras e começas a te questionar muita coisa, não sobre os outros, mas sobre você. Tipo, quem sou eu? O que eu quero para o meu futuro? O que eu não quero para o meu futuro? Será que isso está certo? Será que esse caminho que eu estou... E eu comecei a ter muitos momentos de crise existencial. E um dos momentos em que eu mais tinha isso era em questão à minha formação. Eu comecei a me questionar, será que eu quero mesmo fazer enfermagem? Será que eu estava mesmo muito confusa, porque de certa forma o curso em si deixou de ser interessante. Vou usar esse termo inicialmente, deixou de ser interessante para mim. Tanto que quando nós começamos a estudar ainda na pandemia de forma online, nós tínhamos a oportunidade de escolhermos ou estudarmos online ou trancar o curso para dar continuidade nas aulas presenciais, porque inicialmente o sistema online não era obrigatório e eu optei por trancar o curso. Só para vocês verem até que nível de confusão eu estava, eu optei mesmo por trancar as disciplinas e retomar quando nós voltássemos ao ensino presencial. Só que depois a universidade disse que nós tínhamos que estudar mesmo de forma online e pronto, eu continuei a estudar, mas o coração já não pulsava assim com tanta intensidade, sabe? Aquela ideia de vamos formar em enfermagem, já não me soava assim tão atraente. Eu comecei a estudar, semestres se passavam, até que chegaram então as aulas do estágio. Minha mãe sempre me dizia assim, tu vais encontrar a tua área na saúde ou vais descobrir se tu gostas de saúde exatamente no campo de estágio. E foi isso que aconteceu. Não porque as práticas em si me assustaram, porque eu não tenho medo de feridas, não tenho medo do ambiente hospitalar em si, mas simplesmente quando eu começava a imaginar a minha vida ser dentro de um hospital, isso já não me agradava. Eu começava a ver que não era aquilo que eu queria para mim. Eu não queria trabalhar ou me formar. Mas tem outras áreas. Eu simplesmente já não conseguia relacionar a minha vida profissional com nada que tivesse ligado à área da saúde. Mas ainda assim eu ia no campo de estágio. Eu ia, mas sabe aquilo do vou só para marcar presença? E depois esse sentimento começou a ficar mais forte de que não, eu não quero fazer saúde, só que eu estava muito confusa, existia muita coisa que estava em jogo. Primeiramente tinha o meu pai. O meu pai é uma pessoa que desde o momento que eu fui para o Brasil, o meu pai nunca me deixou faltar nada, seja em questões financeiras, questões psicológicas, apoio moral, o meu pai sempre esteve lá para mim. Então ter que olhar para mim, chegar, dar um balde de água desse para o meu pai e falar, olha pai, eu já não quero mais fazer isso, não quero mais. Então isso me assustava. Em segundo tinha a minha mãe, que é uma pessoa que de certa forma colocava muita expectativa em mim. Eu sou a primeira filha da minha mãe, estou a fazer faculdade, sempre me usou como referência para os meus irmãos menores, então isso também me assustava, até que chegar para ela com uma conversa dessa. E por outro tinha eu me olhando, né, me sentindo uma fracassada, dizendo para mim mesma, tipo, tu já chegaste até aqui, melhor tu terminares o curso de uma vez, e esse foi o conselho que eu mais recebi. Melhor terminares o curso de uma vez e depois decides o que vais fazer da tua vida. Só que quanto mais eu ia para a faculdade, mais eu me sentia sufocada. Eu não gostava e depois algumas coisas começaram a piorar no campo de estágio. Os hospitais em que nós fomos colocados, ao meu ver hoje, eu não digo que tinham suportes suficientes
para o campo de estágio, em termos de casos, vou dizer assim, não todos, né? Mas naquela fase em que eu estava, eu não me agradou, é a minha opinião. E também tinha o medo do julgamento das outras pessoas, as pessoas olharem para mim e eu falar, fulano, eu que entrei na faculdade primeiro, fulano que me encontrou vai terminar primeiro do que eu se eu desistir, fulano vai passar, vai terminar. Então tinha esse todo julgamento. E quando eu parei pela primeira vez para pensar na minha vida, eu descobri que eu estava tomando as minhas decisões ou não estava tomando certas decisões com base no pensamento dos outros. E se tratava da minha vida, era a minha formação, era a minha escolha profissional. Para alguns pode parecer bobagem ou loucura ter que pensar assim, mas para mim aquilo foi um momento libertador em que pela primeira vez na vida eu decidi correr um risco pensando em mim e falei, não está a dar certo, eu não estou a gostar mais disso. E pior, eu comecei a me identificar com outra área, e quanto mais eu pensava, apesar de ser uma área que eu nunca estive tão ligada, mas quanto mais eu tentava associar a minha vida para aquela área, mais eu gostava, que é a área das finanças. E eu comecei a fazer alguns cursos durante a pandemia e eu comecei a gostar. Aí eu comecei, e se der certo, e se não der, mas pronto. Como eu sou cristã, eu não posso negligenciar e deixar ou cobrir esse facto que também fez parte desse processo. Eu entrei em propósito de oração, eu comecei a orar sobre essa decisão. Afinal, apesar de ser uma decisão que envolve a mim, também tinha outras pessoas relacionadas, principalmente os meus pais, que de certa forma investiram em mim. Aí eu comecei a orar, pedindo direcionamento a Deus. E depois eu lembro que nós estávamos na semana de Caleb, que é uma semana lá na igreja, o mês de Caleb. É um mês todo que nós temos culto de domingo a domingo, se eu não estiver em erro, durante um mês. E eu lembro que naquele Caleb eu faltei muito. E aí, depois de eu ter faltado uns dias, eu disse, olha, eu vou para a igreja. Quando eu fui para a igreja, antes de eu colocar os pés na igreja, eu disse o seguinte, eu lembro-me como se fosse hoje. Eu disse, Deus, olha, que a pregação de hoje seja a resposta da oração de alguém, inclusive a minha. Quem estava a pregar era o Cláudio Catiavala. Um beijo, Cláudio, um abraço, se tiveres a ver este vídeo. Tu não sabes, mas naquele momento tu acabaste sendo uma resposta das minhas orações. O tema da pregação era exatamente este. Não temas a mudança, por vezes ela assusta, mas é o caminho que precisas seguir. E o tema não foi assim, eu estou a tentar parafrasear porque eu já não lembro de concreto, mas foi basicamente ligado a isso. Quando ele falou o tema da pregação, quando eu ouvi a pregação, falava sobre dar novos passos na vida, o medo em que nós temos, mas que Deus estará sempre conosco se nós consagrarmos os nossos caminhos a Ele. Olha, eu senti aquilo, para mim soou como um abraço vindo da parte de Deus. Então eu fiquei mais firme na minha decisão. Tomei então a iniciativa de falar com meu pai. Quando eu falei com meu pai, eu tinha muito medo. Eu contei tudo ao meu pai, eu disse como eu estava a me sentir. E antes disso tinha acontecido uma situação que me afetou muito de forma emocional. E o meu pai tinha conhecimento dessa situação. E então eu expliquei tudo. Falei o que eu queria para o meu futuro. E aquilo também já não estava a se enquadrar. E eu já tinha a perspectiva de vir para Portugal, mas isso quando eu terminasse a faculdade. Só que, como eu já não estava a me identificar mesmo, já não queria mais ficar na área de saúde, então meio que eu só adiantei. E ao falar aquilo pro meu pai, eu já estava à espera um julgamento da parte dele, e eu com razão, eu estava à espera, tipo, eu investi em você, eu paguei, agora você me vem com essas conversas. E gente, se a minha vida toda eu só sabia que eu tinha um pai, naquele dia eu descobri que eu tinha um melhor amigo. O meu pai me mandou um áudio que soou como um refrigério à minha alma. O meu pai me deu totalmente apoio e ele simplesmente me disse: começa a tratar a lista dos documentos. E eu ouvi aquilo do meu pai. Ele, claro, ele mandou um discurso muito lindo, me apoiou e tudo mais. E no final ele disse: começa a tratar os documentos. E aquilo, tipo, soou para mim assim como um balde de... Pronto, né? Tirei um peso na cabeça. Depois disso, eu tomei então a iniciativa de falar com a minha mãe.
A minha mãe, a princípio, não reagiu assim tão bem, mas depois acabou me apoiando. Então, meio que eu já estava com a decisão bem estruturada, porque as duas pessoas que mais me importavam na minha vida já tinham me fornecido apoio. Eu não contei nada inicialmente para as minhas amigas, e eu comecei a tratar os documentos. E quando eu já tive essa confirmação dos meus pais, eu comecei a dar mais atenção nos trâmites dos meus documentos, porque eu tinha que estar constantemente em embaixada e às vezes eu tinha que faltar nas aulas. E alguns colegas, amigos meus que eram muito próximos, chegaram e falaram comigo, e hoje tem aqui a vossa resposta. E eles falaram: Ana, tu estás muito ausente das aulas, estás a faltar, o que é que se passa? O teu rendimento diminuiu. Eu já estava consciente e que eu não ia terminar. Eu disse para ele, olha, estou a passar por alguns problemas, mas não, meus queridos amigos. Eu simplesmente, naquele momento em diante, eu simplesmente estava a sustentar só a faculdade até os meus documentos, o meu visto sair. Então aqui tem a vossa resposta, tá bom? E lá foi, eu comecei os trâmites para os documentos. Eu ainda tinha que fazer a prova, a candidatura para a universidade. Eu concorri em 2 universidades aqui em Portugal, graças a Deus fui aceita nas 2, fiquei em segundo lugar nas 2 e eu escolhi então a que melhor se adaptava para mim e começou a luta dos documentos, que também foi um tchá-tchá-tchá, mas depois no final deu tudo certo. Eu contei para as minhas amigas, foi aquele bate de tristeza, mas elas entenderam, principalmente porque algumas delas sabiam o que é que eu estava a passar do ponto de vista emocional. Eu também não estava bem e aquilo era uma decisão que já sondava o meu coração faz tempo. Com tudo isso, quais são as lições que eu aprendi e eu queria deixar-vos aqui? Primeiro, existirão momentos da vossa vida que vocês vão ter que tomar as decisões pensando em vocês. O medo muitas vezes é o que nos impede de darmos passos cada vez mais longe. Quando eu tinha medo de dar esta decisão, de tomar esta decisão, eu via que estava mais pautado naquilo que os outros iam falar sobre mim, principalmente os meus amigos. E eu percebi que eu estava a levar a minha vida como uma disputa de quem vai terminar primeiro, uma disputa para eu falar, terminei a faculdade com idade X, uma disputa para eu falar, eu entrei e terminei a faculdade em tempo recorde. Só que a vida não é sobre isso. Não tem problema nenhum as pessoas que me encontraram terminarem primeiro, vão. Eu aprendi isso, a aplaudir o sucesso dos outros até que chega o meu. E isso não vai fazer de mim menos capacitada ou mais capacitada. A vida, ela é como se fosse uma estrada. Quando nós estamos numa autoestrada, ela tem semáforo. E às vezes, quando está verde, o sinal verde no semáforo da nossa vida, que significa que nós devemos andar, pode estar vermelho na vida do outro. E está tudo bem, O relógio da vida do outro não precisa necessariamente ser o relógio da minha vida. E quando eu entendi isso, eu levo isso agora para a vida toda. Eu não tenho necessariamente que terminar as coisas no tempo dos outros. Eu não tenho que necessariamente fazer tudo o que os outros fazem. E está tudo bem eu ter escolhido seguir um rumo diferente. Caramelo, estás arrependida? Não estou. Se eu estivesse arrependida, seria simplesmente por ter tomado essa decisão mais tarde. Eu cheguei aqui e as coisas não foram tão fáceis, mas também eu digo que estou mais perto e mais realizada daquilo que eu pretendo ser. Não sei se vocês conseguem perceber-me de certa forma. Quando eu falava com os meus amigos, outra coisa que vocês também devem ter em conta é evitar se justificar demais quando vocês já sabem o que querem. A maior parte nos diz, podia só terminar, aguentar, mas gente, eu não me enquadro, eu não penso dessa forma que eu vou gastar 5 anos da minha vida para ganhar um diploma e encostar ali na parede só para falar para as pessoas que eu terminei. Eu não me vejo gastando 5 anos assim. E lá na minha universidade estava a acontecer algo que era
quando as pessoas terminam, só para vocês verem, essa decisão eu não tomei do dia para a noite. Foi uma análise de várias coisas. Eu olhava os meus colegas que terminavam no curso de enfermagem lá no Brasil, a maior parte deles não tinham emprego, se tinham não era com carteira assinada, e é muito difícil. Eu não queria ter que falar isso de uma forma taxativa, mas é a realidade. É muito difícil para nós estrangeiros conseguirmos emprego na área da saúde principalmente. E com carteira assinada, que aqui chamaríamos tipo um contrato de trabalho. Então, a maior parte dos meus colegas estavam há 2 anos, 3 anos, não tinham emprego. E muitos acabavam recorrendo ao mestrado, né? O mestrado ou doutorado, porque no Brasil o ensino é pago, o governo paga, para poderem ter como sobreviver ou pagar as suas contas no respectivo país. E eu não queria me ver mais nisso. Eu queria sempre quis primeiro, se fosse para fazer um mestrado, tinha que ser um mestrado profissional, que fosse mais voltado para a prática, nem muito relacionado perto de uma especialização. E a maior parte desses mestrados que os meus colegas faziam eram mestrados acadêmicos. E eu não queria, nunca foi o meu sonho nem meu desejo em trabalhar na área da docência. Então eu não queria ser mais uma a fazer o que todos fazem só porque tem que ser feito. Eu não queria ter um mestrado só para me chamarem de mestre ou para me chamarem de doutora com doutorado. Eu queria, se for para ter esses graus que realmente vão ser usados na minha vida ou na minha área de trabalho, sei lá, vou ganhar com base aquilo ou alguma coisa. Mas no momento não era a realidade que se encaixava lá no Brasil. Então eu escolhi tomar outro rumo. Tive muitos julgamentos, e até hoje, inicialmente, bati assim, quando eu via principalmente as minhas amigas se formarem, que nós íamos formar todas na mesma época, batia assim uma tristeza, mas eu falava, não, eu vou ficar feliz por elas. Quando chegar o meu momento também elas vão ficar felizes por mim, não tem problema nenhum elas terminarem primeiro e eu terminar depois. Então, se tu tens alguma decisão na tua vida que tens medo de tomar por julgamento das outras pessoas, pare e pense se vale a pena levar a tua vida com base no que as pessoas vão pensar sobre você, e para de determinar o teu valor, a tua capacidade com base naquilo que o mundo chama de mérito, de conquistas, na faculdade, dos sonhos, no emprego. Não, nós somos mais do que isso, tá bom? Nem todo mundo o sucesso virá de uma faculdade. Lembrando que eu não estou a dizer que a faculdade não seja importante, mas eu não quero que você meça o teu valor com base nisso. Se decidires recomeçar, tá tudo bem. Tá tudo bem terminares a faculdade aos 30, tá tudo bem terminares a faculdade aos 35, celebre da mesma forma, como se estivesse a terminar aos 25 ou aos 19. Nós não precisamos ter a nossa vida toda completa aos 25 anos. Nós não precisamos e está tudo bem. Então, essa foi a minha experiência. Talvez não seja assim tão emotiva, mas de certa forma eu queria compartilhar com vocês para sanar algumas dúvidas de familiares e amigos. Não sei se deu para explicar tudo. E qualquer dúvida eu vou deixar aqui os comentários abertos. Espero não ter falado muito e que os próximos vídeos não sejam sobre isso, mas de uma coisa mais, digamos, mais interessante. Então, obrigada se ficou até o final desse vídeo. Não esqueça, deixe o teu like e compartilhe com qualquer pessoa. Beijo, tchau, tchau.